São muitos os exemplos do Alcorão Sagrado onde Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Altíssimo e Exaltado seja, nos ordena o equilíbrio. E como citamos, o equilíbrio acontece na crença, acontece na adoração, na conduta, em todos os assuntos. São muitos os exemplos que a gente pode dar sobre o equilíbrio no Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Altíssimo e Exaltado seja, cita o equilíbrio no Alcorão Sagrado, ordena o equilíbrio no Alcorão Sagrado de várias formas. E nós citamos já que temos o equilíbrio na crença, o equilíbrio na adoração, o equilíbrio na conduta. Por exemplo, na crença. Pensem comigo sobre a crença do muçulmano nos mensageiros de Deus. Deus Altíssimo seja enviou vários mensageiros para a humanidade, mensageiros para orientarem o ser humano nessa vida, sobre a crença, sobre a conduta que devem ter, para que existem. Cremos que os mensageiros são seres humanos como nós, porém tem algo a mais, que é a revelação de Deus a eles. E isso é equilíbrio, ou seja, a revelação de Deus ao mensageiro não o faz ser uma divindade, não o faz merecer ser adorado junto com Deus, Altíssimo seja. Aí temos o equilíbrio no que diz respeito à crença em Jesus, a paz de Deus esteja com ele, à crença em Isa ibn Maryam, Jesus filho de Maria, alayhi salam, a paz esteja com ele. Então nós cremos em Jesus como o mensageiro enviado por Allah subhanahu wa ta'ala aos filhos de Israel, e ele cumpriu a sua mensagem e convidou o seu povo, convidou as pessoas para adorarem a Deus único. Esse é um equilíbrio. O extremo que temos é alguém crer que Jesus é parte da divindade ou é o próprio Deus, como acontece hoje. Esse é um extremo. E há um outro extremo, que é a negligência. Alguém chegar a crer que Jesus é um impostor e ele não tem nada de profecia. Ele simplesmente não recebeu a revelação de Deus como alegou. Esse é um extremo. O extremo do exagero, o extremo da negligência. Qual que é o equilíbrio? O equilíbrio na crença em Jesus. Jesus, o mensageiro de Deus enviado para guiar os filhos de Israel, Deus revelou a ele o Evangelho e concedeu a ele diversos milagres. O primeiro deles, ele ter nascido sem pai. Por isso chamamos Maryam, de a Virgem Maria. Maryam al-Azra alayha salam. Esse é um exemplo. Deus Altíssimo seja diz também: وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Lemos aqui sobre a doação. A pessoa doar, ser caridosa, participar naquilo que é ajuda aos necessitados e ajudas sociais em geral. Deus Altíssimo seja diz: e não deixeis tua mão atada ao pescoço, e não a estendas com exagero, pois tornar-te-ias censurado. Ou seja, não deixes tua mão atada ao pescoço. Isso faz alusão à mesquinhez. A pessoa ser mesquinha, mão fechada. E aí depois diz para você, também não abra a mão demais, porque se fizer assim, irá ficar censurado, afligido. E é relatado que esse versículo foi revelado quando certa vez um grupo veio até o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja com ele, e ele não tinha o que dar para eles. Um grupo veio pedir. Então falaram para ele: dá para nós a tua camisa. Ele deu a sua camisa. Não tinha com o que se vestir, somente para cumprir a oração depois. Aí Deus Altíssimo seja depois revelou esse verso onde ensina
o equilíbrio na conduta. Essa é uma conduta. A pessoa não pode ser mesquinha, não pode deixar de ser caridosa, de dar daquilo que Deus concedeu a essa pessoa, de dádiva, de riqueza, de conforto, dar para quem merece. Porém, deve também calcular, ter um equilíbrio para que ele, posteriormente, não precise estender as mãos para as pessoas. Isso é equilíbrio na conduta. E assim, se formos pesquisar no Alcorão Sagrado versículos inseridos em histórias, em ordens, leis, regras que nos ensinam o equilíbrio. Numa surata chamada Surat Al-Qasas, temos a história de Qarun. Qarun, em português, é traduzido como Coré. E é um homem que viveu na época de Musa, na época de Moisés. Então, a história dele é revelada no Alcorão e é um homem rico e que negou a crença em Deus e negou a dádiva de Deus. Então, o povo dele, parte do povo dele, aconselhou esse homem para que ele dirigisse isso a Deus, porque é Deus que deu isso a ele. E ele negou e acabou sendo engolido pela terra. Então, em parte do conselho do povo dele a ele, veja o que Deus Altíssimo Seja diz, Deus Altíssimo Seja cita o conselho que o povo dele deu a ele. E por que Deus registra essa história? E por que Deus registra exatamente parte desse conselho? Para a gente também tomar isso como lição. Qual é o conselho? Deus Altíssimo Seja disse: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Ou seja, pessoas aconselhando a Qarun disseram a ele: e busca a derradeira vida no que Allah te concedeu. Busca o paraíso, busca a vida eterna, busca aquilo que tem de prêmio, recompensa de Deus àqueles que foram crentes e benfeitores nessa vida. Busca isso com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu. E aí, depois o conselho continua. E busca a derradeira vida no que Allah te concedeu. E não esqueças tua porção na vida terrena. Não esquece a tua parte dessa vida também. Não é errado e não é condenável a pessoa ter conforto, vestir uma roupa confortável, uma roupa bonita, ter uma residência confortável, espaçosa, ter um meio de transporte, dar do bom e do melhor para os seus filhos, para a sua família, trabalhar, multiplicar a sua riqueza. Nada disso é proibido. Porém, o proibido, e é um grande erro, a pessoa pensar que isso eu consegui por causa da minha inteligência, por causa da minha astúcia, porque eu trabalhei. Isso é dádiva que Deus distribuiu entre as pessoas nesse mundo. Há as pessoas mais inteligentes, menos inteligentes, mais ricas, mais pobres, aqueles que têm mais poder, menos poder. Deus distribuiu isso entre as pessoas e há pessoas que são mais favorecidas que outras, conforme a justiça e a sabedoria de Deus Altíssimo Seja. Então, eu, em primeiro plano, em primeiro lugar, creio que isso é uma dádiva de Deus para mim. Em segundo lugar, devo dar o direito que Deus estabeleceu nisso que eu possuo de riqueza. E também procurar adorar a Deus e fazer aquilo que me é ordenado. Tenho aquilo que me é ordenado no geral, como é ordenado à pessoa mais pobre, à pessoa mais rica que eu, e tem aquilo que é ordenado no que diz respeito àquilo que eu possuo de riqueza. Isso também é parte do equilíbrio. Finalizamos com uma outra história também, da época do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, resumi-la vou resumi-la bastante. É a história de 3 homens que vieram visitar o profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Disseram, quando viram
a vida que o profeta levava, não encontraram o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, mas perguntaram sobre ele e sobre o seu costume. Então eles ouviram o que o profeta fazia, como adorava a Deus. Imagina como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava, como ele adorava a Deus Altíssimo seja. Até é relatado que sua esposa dizia que ele rezava de noite ao ponto de seus pés racharem. Hatta tatafattara qadamah. Então eles ouviram do cotidiano, da vida, do costume do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, e eles acharam isso pouco. Em relação a eles isso é pouco, porque ele é o profeta de Deus. Então um deles disse: eu vou rezar a vida inteira e não vou descansar, não quero mais dormir. O segundo disse: eu vou jejuar todos os dias e não vou me alimentar. E o terceiro disse: eu vou fazer voto de castidade, não vou casar, não vou constituir família, não vou ter mulher, esposa. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, depois ouviu o que eles disseram e chamou eles, mandou chamar eles e disse para eles: Inni la atqakum lillah wa akhshakum lah, walakinni usalli wa arqud, wa asumu wa uftir, wa atazawwaju an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ele disse para eles: eu sou mais temente a Deus do que vocês. Sou mais crente em Deus do que vocês. Porém eu rezo e descanso. Eu jejuo e me alimento. E eu também me caso, eu tenho esposa. Então aquele que negar a minha sunnah, não quiser seguir esta minha tradição, não é dos meus. Estes são exemplos do equilíbrio pregado pela religião e o equilíbrio que é citado expressamente no Alcorão Sagrado por Deus Altíssimo seja. Exemplos para a gente ter em nossas vidas, para nós praticarmos, aplicarmos em nossas vidas. E essa é uma particularidade da religião. E esta é uma particularidade, uma qualidade essencial na religião do Islã. Como temos outras qualidades das quais podemos falar também, que é uma religião de Deus e para Deus, que é uma religião universal para todas as pessoas, todas as raças, entre outras qualidades. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guie e que nos aumente em fé e em conhecimento. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سرا فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن